Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é Anderson Faro. Começaremos hoje o nosso curso de Swift Free aqui pela Web School, ok? Let's go! Um pouco sobre mim. Tem aí o GitHub, o Twitter, o Facebook. No GitHub, esse é o repositório do curso. Lá você tem todo o conteúdo, toda a ementa do curso, as aulas, todas as informações possíveis. O curso é básico, você vai aprender os conceitos básicos da linguagem, como variáveis, constantes, funções, entre outras coisas. Após o curso, nós iremos desenvolver um aplicativo open source que vai facilitar o aprendizado das crianças com o alfabeto. Espero poder contar com todos para implementar o nosso código. Neste primeiro momento, será apresentado o módulo 1, tá, com todos esses tópicos, ok? Para quem é o curso? Para aqueles que já têm uma base em programação, aqueles caras que já programam em Java, C Sharp, JavaScript, PHP, ou mesmo aqueles que já têm uma base de lógica de programação, começou a programar e decidiu utilizar Swift como sua linguagem principal. A linguagem Swift foi criada pela Apple, é intuitiva, open source, rápida, moderna e fácil de usar, muito mais fácil que Objective-C. Aliás, essa era uma reclamação, tá, por parte da maioria dos programadores, por achar que a Objective-C é verbosa, difícil de programar e complexa. Acho que essa foi um dos motivos para que a Apple criasse Swift, tá, e tornasse mais moderna, mais fácil, rápido, segura, fácil de aprender. Custo é free. Variáveis em Swift. Como ocorre em muitas linguagens que existe por aí, para declarar uma variável em Swift, nós utilizamos a palavra reservada var. Ela pode ser do tipo implícito ou explícito. Implícito quando nós não declaramos o tipo da sua variável. Explícito quando não declaramos. É importante deixar claro que não há uma necessidade de se declarar o tipo em Swift. Ela automaticamente detecta isso. Não há uma necessidade, não é obrigatório. Você pode ou não declarar o tipo da sua variável. Veja os exemplos. Var, a palavra reservada, seguida do nome da variável, igual a José. Var nome igual a José. É uma string, está entre aspas. Var sobrenome igual a Roberto, uma string. Var x igual a 10, um inteiro. Var, uma das minhas bandas favoritas, Black Sabbath. Eu utilizei o comando print, que é utilizado para imprimir texto, imprimir e outras coisas também em Swift. Veja que utilizei a barra invertida, abre parêntese, nome da variável, fecha parêntese. Isso é o que nós chamamos em Swift de interpolação de string. Veremos posteriormente mais sobre isso. Explícitas, como eu tinha dito, quando declaramos o tipo da variável. Nesse caso eu declarei o tipo da variável nome como string, sobrenome também como string, seguida do seu valor. Variável var x, dois pontos, int igual a 10. Isso quer dizer que elas são inteiras, né? Var x inteira também e var y também, já que eu declarei o tipo. Variáveis opcionais. É um conceito novo, um pouco chato pra cacete, mas eu não vi em nenhuma outra linguagem, até onde eu pesquisei, tá?
Antes de começar, é importante entendermos o conceito de variáveis, de declarações de variáveis Swift. Já com o meu Xcode aberto, temos aqui em Swift toda variável deve ser inicializada. Veja o exemplo. Eu declarei var ss do tipo string e pedi para imprimir. Deixa eu só comentar isso aqui. Veja que ele já reclama. Por quê? Porque não foi inicializada. Quando eu coloco o sinal de interrogação, que é justamente para dizer que esta variável ela é opcional e peço para imprimi-la, veja o retorno, nil, nulo, em Swift. Estou começando a entender a importância das opcionais quando há necessidade, né? Depende muito da sua necessidade específica. Né? Quando você decide que é possível, o verdadeiro conceito de opcionais é justamente isso. É possível você declarar a sua variável, ela pode ter valor ou não, certo? E para isso é preciso que se utilize de certos artifícios como ocorre com o sinal de interrogação. Certo? Ainda não roda de boa. Vocês estão vendo aqui, esse carinha ainda começa a reclamar. Mas então para que diabos serve esse negócio de exclamação? Veja a diferença aqui. Var nome, dois pontos string, é do tipo string, mais uma vez, com o sinal de interrogação. Abaixo eu declarei o valor para sua variável, para minha variável, nome igual a algum valor. É só string, certo? Já que aqui eu deixei ela como opcional, como interrogação, que é justamente está perguntando o que, fica no ar, né? O que é que vai ter nessa variável? Eu ainda não sei, eu decidi que ela vai ser opcional. Ela não tem valor neste momento. Mas eu decidi colocar valor para ela aqui, ó. Nome igual a algum valor. Agora experimente colocá-la com a exclamação. Veja, antes disso, para ficar melhor ainda o entendimento, eu mandei imprimir nome. Ele imprimiu algum valor, que é o texto que está aqui, tá? Mas veja que ele imprimiu com esse nome aqui, opcional. Ou seja, ele ainda entende que é opcional. Tá? Mas, se eu colocar a exclamação, ele imprime normalmente. Essa exclamação, veremos no slide também, é justamente para forçar o aparecimento, para forçar a aparecer o valor da sua variável. Ou seja, até o momento eu tinha aqui esta variável como opcional. Eu não sei qual é o valor, não sei se ela vai poder ser utilizada. Então, se eu não sei quando e como ela será utilizada, eu declarei como opcional, com sinal de interrogação. Aqui, estou forçando o desempacotamento desta variável. Ela está empacotada aqui, ó. Voltamos aqui para o nosso slide. Vimos isso no nosso Xcode. Mostrei agora há pouco para vocês. Eu acho que começamos a entender, né? De fato, no início é chato pra caramba. Chato pra caralho, porque é novo. Você se pergunta qual a necessidade real disso. Simplesmente a variável ou constante deve ter ou não valor. Você pode decidir quando usá-los. Não entendeu? Deu nó?
Uso da interrogação, vimos que utilizamos o uso da interrogação justamente para que o nosso compilador entenda que esta é uma variável opcional, ou seja, eu até então não decidi quando usá-la, ela está ali quietinha na dela. Tá? Uso da exclamação, vimos também no Xcode, que é utilizado para informar que ela poderá vir um valor nulo, certo? Veja no exemplo var nome, dois pontos, string, o uso da exclamação, manda imprimir. Ele não vai imprimir nada, óbvio, eu não inicializei valor algum. É recomendado que você utilize a variável somente quando ela estiver com um valor. É recomendável que você utilize a exclamação somente quando ela tiver valor. Ao contrário, ela retorna nulo. Vimos isso agora há pouco no nosso exemplo lá com o Xcode. Então vamos para o terminal. Acho que vimos isso no Xcode. Ele me retorna nil. Porque eu utilizei a interrogação. Mas se eu não utilizar a interrogação, viu? Ele já reclama, porque nós não inicializamos um valor para a variável d. Poderia ter declarado d igual a alguma coisa. Ele me retorna. Eu mando imprimir. Ele imprime de boa. Tranquilo. E se eu colocar exclamação? A mesma coisa. Se eu mandar imprimir, ele me retorna um erro. Porque de fato ele não desempacotou a variável. Ela continua sendo opcional. Por quê? O que é que eu estou forçando? Eu não estou forçando nada. Porque ela não tem valor algum. Tá? Veja. Agora sim ela me retorna algum valor. Certo? Voltando para o nosso Xcode. Eu deixei para vocês aqui um exemplo de uma forma da gente utilizar, fazer esse teste, né, do nulo ou não, para verificar se a variável é nula ou não. Tá? Utilizando a lógica do if let. Tá? Veja que eu criei if let dados igual. Estou atribuindo a essa variável nome, certo? Ou seja, se nome tiver algum valor, dados recebe. Ele recebe aquele valor. Estou dizendo aqui, imprima dados. Viu que ele já imprimiu aqui algum valor? Ok? Por quê? Porque dados tem valor. E se eu comentar aqui em cima? Deixa eu só comentar aqui também. Viu? Viram isso? Nulo. Porque essa é uma variável opcional. Eu não declarei seu valor, certo? E nem precisei utilizar a exclamação. O que na verdade acontece é que desta forma, com a lógica do if let, eu não preciso utilizar a exclamação. É justamente para isso. Você não precisa utilizar a exclamação para verificação do nulo, né? Para saber se essa variável terá valor ou não. Ok? Se eu colocar algum valor, ele imprime de boa.
Vimos isso. Também vimos a lógica do if. Para desempacotar. E uma última informação acerca disso. Com o if let é possível evitar o erro em tempo de execução para aquelas variáveis nulas. Entenderam? Então eu não preciso, não necessariamente utilizar a exclamação. Quando você usa a exclamação, você assume o risco de que esta variável pode ser nula. Eu aconselho a utilizar sempre, a inicializar sempre suas variáveis, para não correr o risco de qualquer erro no seu programa. Declara sua variável, o seu tipo, se você quiser, igual ao valor da variável. Constantes. Para declarar uma constante em Swift, usamos a palavra reservada let e seu valor não deve ser alterado. Isso não é diferente do que vimos por aí. Tá? Quando uma constante, ela é constante. É diferente de variável. Constante é constante. O seu valor não deve ser alterado. Vejamos aqui no nosso terminal um exemplo. E informando também que para começar uma constante em Swift, deve-se utilizar a palavra reservada let, seguida do nome da sua variável, igual ao seu valor. Por exemplo, x igual a 10, né? Let x igual a 10. Se eu colocar x igual a 20, eu tenho um erro. Por quê? Porque x, nesse caso, já não seria mais uma constante, porque seu valor foi alterado. Isso não é permitido. Constante é a constante. Nesse caso, eu teria que mudar a palavra reservada let para var. Né? Ou seja, ele teria que ser variável para variar seu valor. Por exemplo, var y igual a 10. Agora eu coloco y igual a 20. Se eu mandar imprimir, ele vai imprimir qual? 20. Se eu colocar y igual a 80 e mandar imprimir, ele vai imprimir 80. Com a constante nós não conseguimos, vimos fazer isso agora há pouco, quando eu declaro, voltando, né, revisando novamente, para declarar constante em Swift, primeiro eu utilizo a palavra reservada let, seguida do nome da sua variável, igual ao seu valor. Por exemplo, eu mando imprimir print, né, x, ele vai imprimir 20. Mas daí eu resolvo simplesmente, declaro minha constante, let x igual a 20. Depois abaixo eu coloco x igual a 10. Erro, com certeza vai ser, está feito da forma errada. Eu receberia um erro, porque constante não deve ser alterada, ok? Veremos agora então, pessoal, o operador de soma. Mais uma vez, como ocorre em outras linguagens, o operador de soma é utilizado justamente para somar, óbvio. Então veja que em Swift é muito fácil fazer isso. Eu criei duas variáveis, A e B, com valores distintos, mais uma variável que faz a soma de A mais B. Mando imprimir o resultado. Operador de subtração. Da mesma forma, mas subtraindo. Tá? Criei duas variáveis, C e D, com valores distintos também, e mandei subtrair, imprimir o seu resultado. Operador de multiplicação, da mesma forma, fiz a multiplicação com essas duas variáveis,
mandei imprimir o resultado. Operador de divisão também, mesma coisa, parecidíssimo com o que existe por aí. Criei duas variáveis e mandei dividir. Operador de comparação, né? Operadores de comparação. Antes de prosseguir, pessoal, eu quero mostrar para vocês a nossa ementa do curso com todas as informações e assuntos. Está criado no GitHub pelo endereço workshop-swift-free. Ok. Veja que eu tenho todos os assuntos aqui, todas as informações, para que vocês possam estudar e contribuir também, implementar o nosso código. Temos aqui também um outro repositório que foi criado justamente para que a gente possa colocar as ideias para nosso aplicativo, como eu tinha falado no início. Esse aplicativo ele será feito, foi pensado justamente para crianças que estejam aprendendo o alfabeto, né, as vogais, e que tenham entre 4 e 6 anos, que já estejam nesse processo de aprendizado do alfabeto. Ele deve ser baseado em exercícios básicos, aqueles que contêm desenhos envolvendo numerais ou envolvendo vogais. Tá? E por fim, vocês podem colocar as suas ideias aqui, implementar esse nosso repositório no GitHub. Voltando para a aula, e sobre operadores de comparação. Temos todos esses operadores, tá? O igual, aquele que faz a comparação se aquele valor específico é igual ao outro, tá? Os demais operadores, o segundo operador, tá? Diferente ou igual a, ou maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a. Operador igual. E temos um exemplo onde criei duas variáveis, um var macarrão, var arroz. Ambos são alimentos, mas diferentes. Veja que eu fiz a comparação que se macarrão for igual a arroz, imprima macarrão e arroz são iguais, senão alimentos diferentes. Reparem que eu não utilizei nenhum parêntese no if, no else, desculpa, no else não se utiliza, óbvio, mas no if, que geralmente ocorre com outras linguagens, não há uma necessidade em Swift de utilizar esses parênteses. Operador diferente ou igual a. Veja, eu criei uma variável, número mágico igual a 9. Se o número mágico for diferente de 0, imprima 9. Se não, você viajou na maionese. Óbvio que ele é diferente de 0. Sendo assim, ele vai imprimir 9. Operador maior. Veja, eu criei duas variáveis, né? Uma de nome primeiro número, de valor 20. A segunda variável, segundo número, de valor 10. E fiz a comparação. Se o primeiro número for maior que o segundo número, imprima primeiro número é maior que o segundo número. Operador menor. O contrário do anterior. Então, nesse caso, não imprimiria no if, cairia num laço, um else, por exemplo, já que o primeiro número não é maior que o segundo. Operador maior ou igual a. Veja, eu tenho uma variável x que é igual a 220 e
faça uma comparação, pergunto se x for maior ou igual a 430, imprima x, se não, imprima errado, ok? Vamos para o nosso Xcode. E verificar isso de perto. O Xcode está me enrolando, demorando de carregar. Aqui no nosso repositório nós temos todas as informações. Vocês podem acompanhar tanto assistindo às aulas, depois no nosso repositório. Em breve eu colocarei o link com os slides. Operadores. Viu? Ele cai no else, justamente porque ele está perguntando se x é maior ou igual a 430. Ele é igual a 220. Se eu colocasse 220, ele imprimiria 220. Voltando para o nosso slide, e vamos operador menor ou igual a, que é justamente o contrário do exemplo que vimos agora, onde eu variável t de valor 100 e questiono, pergunto se t for menor ou igual a 200, print t, roda aqui, não é isso? Se não, ops, justamente porque ele é menor que 200, então ele tem que ser menor até o valor de 200 ou igual. Operador de incremento, para quem já está acostumado com outras linguagens, não haverá dificuldade alguma, né? Ele significa acréscimo quando você aumenta o valor de sua variável em 1, em 2, em 3, enfim. E, por exemplo, eu tenho essa variável A igual a 10 e ele imprime 11, porque eu incrementei ele. Então, se vimos aqui, ó, colocarmos, por exemplo, o valor de 10 e incrementarmos, ele vai incrementar 11. Ou seja, estou incrementando 1, incrementando mais 1. Decrementando que é justamente o contrário, né? Ocorre quando diminuímos o valor de sua variável. Em Swift utilizamos o operador menos menos. Veja, ele imprime aqui nesse exemplo, cara. Ok? Então, se virmos aqui, ó,
15. E decrementarmos, ele imprime 14. O operador ternário, que significa avaliar se é true ou false, é uma maneira mais eficiente e rápida de comparar as variáveis. Exemplo, tem uma variável seu Paulo. Seu Paulo é chato pra caralho. Seu Paulo igual seu Paulo é chato pra caramba, ou qualquer outro nome lá que você quiser colocar. Interrogação, entre aspas é verdade, fecha. 2 pontos, entre aspas é mentira. Ele vai imprimir é verdade, porque é justamente é true, né? Esse boleão é true. Então ele compara se essa frase realmente existe aqui em cima. Se existe mesmo, se está exatamente como consta aqui, vai cair aqui, é verdade. Se não, é mentira. Eles que formam um texto. Como estamos acostumados, var seu texto igual a qualquer coisa, seu texto, né? Print seu texto. Inserindo o string, veja, eu criei uma variável de nome hello, né? Igual a hello. E aí eu quero inserir a exclamação no final da frase, né? Do texto da minha variável. Eu coloquei a variável, né? Hello, ponto, insert, né? Entre parênteses, fecha parênteses, eu coloquei primeiramente, entre aspas, a exclamação, fecha aspas, vírgula, at index, 2 pontos, sua variável, ponto, end index. Ele vai imprimir hello com a exclamação, né? Então ele insere aquilo, primeiramente aquele caractere que você quer introduzir, colocar no final da sua frase. Por isso justamente ele pega a sua variável com o at index e com o end index é que ele coloca no final aquele caractere que você escolheu. Removendo string. Para remover uma string, nós utilizamos o método remove at index. Vejam no exemplo, quando eu declarei var saudação, que é igual a saudação, mas que eu acrescentei um caractere a mais, né? Saudação com 2 ossos. Aí nesse mesmo caminho eu pego essa variável saudação, de nome saudação, ponto remove at index, entre parênteses, fecha parênteses, o nome da variável saudação, ponto end index, ponto predecessor. Tá? Dessa forma nós conseguimos remover o último caractere, que é o O. Ficaria então saudação somente sem o segundo O. Concatenando strings. Muito fácil, não é diferente do que vimos por aí e ocorre em outras linguagens. Eu declarei aí o var fim, né? É o fim, var do mundo, e o resultado foi que eu juntei essas duas variáveis, né? E o resultado vocês já sabem, né? É o fim do mundo, né? Seria a frase, já que eu concatenei as duas, né? Com a utilização do operador. Interpolação de strings. É muito interessante, importante entendermos esse conceito. Significa combinar variáveis constantes ou expressões. Basta você inserir as variáveis, as constantes ou expressões dentro de barra invertida, parênteses. Isto entre aspas, né? Lembrando, por exemplo, no exemplo abaixo, var, tá?
país igual ao Brasil, isso é uma string, var situação. Então eu criei esta frase, né? País que mais se cobra imposto no mundo. Print, entre aspas, né? Fecha aspas, país, dois pontos, barra invertida. E dentro dos parênteses eu coloquei a variável país, né? País no caso, vírgula, barra invertida, dentro do parênteses situação. Né? Então ele vai imprimir estas duas variáveis, né? Brasil, país que mais se cobra imposto no mundo. Ou seja, o conceito de interpolação de strings em Swift é exatamente isso. Tá? Inteiro em Swift. Passamos com alguns exemplos já com essa declaração de inteiros. Vimos que para declarar inteiro em Swift, nós utilizamos do tipo int. Declaramos int igual o seu valor. Var x, dois pontos, int igual ao seu valor. Certo? Poderíamos fazer daquela forma, como foi já colocado em um momento anterior. Como por exemplo, seguindo o exemplo, eu coloco da forma explícita. Eu declarei o tipo de forma explícita, eu declarei o tipo da variável. Veja, ele me retorna normalmente. Se eu declarar de forma implícita, normalmente também. Os tipos flutuante em Swift. Para declarar o tipo em Swift como flutuante, nós utilizamos o tipo flut, como vocês estão vendo, ou não. Nesse caso eu tenho um número flutuante com 10, um valor flutuante com 10 números. No caso do tipo flut em Swift, ele tem precisão de 6 dígitos. Veja que ao imprimir, o mesmo imprime o valor com os 6 primeiros dígitos do número. Double, ele tem a precisão de 15 dígitos. Então veja que o x nesse momento ele tem o valor com 10 números e imprime todos esses 10. Poderia imprimir até 15 números. Sua precisão é de 15 dígitos. Tanto o flut quanto o double são flutuantes. Flut para números com 32 bits e precisão de 6 dígitos. E por fim, double para números com 64 bits e precisão de 15 dígitos. No nosso Xcode, podemos ver mais claramente. Veja, eu deixei, são os mesmos exemplos do slide, e veja que aqui no nosso playground, ele já imprime esse valor. No caso eu tenho 10 números e o mesmo imprime 6 dígitos, 6 números, porque é flut, sua precisão de 6 dígitos. O double é diferente e imprime os 10 dígitos. O valor de y tem 10 números, ou seja, ele poderia imprimir até 15 dígitos, como está mostrando o nosso Xcode. Tipo Boolean também não é diferente do que ocorre na maioria das linguagens de programação. Ele possui dois tipos de valores, true e false. Veja nesse exemplo, nós temos a variável verdadeiro e digo que é true, e em uma condição onde eu pergunto se verdadeiro é true. A variável nesse caso eu coloquei como nome verdadeiro e mandei imprimir. Podemos ver no nosso Xcode
por exemplo, variável R igual a true, e eu questiono se R for verdadeiro, imprima. Se não, erro. Veja, ele imprime verdadeiro, porque ele é verdadeiro, ele é true. Se eu colocar false, ele vai imprimir erro, porque é falso. Convertendo double para int ou vice-versa. Veja nesse exemplo que eu utilizei duas variáveis. A primeira variável ela tem um valor inteiro e a segunda o valor double. Ao somar, eu obtenho um erro. Isso no nosso Xcode. Variável x com valor inteiro, variável y com valor double. E agora eu quero somar os dois. X mais y. Imprima resultado. Veja que o Xcode ele já acusa um erro. Porque esse operador ele não entende, porque ele não se comunica bem com esses caras, porque o X é inteiro e o Y é double. Eu preciso fazer essa soma, imprimir o resultado. Em Swift é feito desta forma. Eu estou dizendo que X, que é inteiro, precisa ser convertido para double, e assim eu tenho o resultado. Como vimos lá no exemplo, da forma correta para converter a variável inteiro. Inferência de tipo. Quando falamos em inferência, dizemos que Swift deduz seu tipo, ou seja, não é preciso necessariamente declarar seu tipo. Vimos isso em muitos momentos no decorrer do curso. Voltando para o nosso Xcode, sobre inferência, eu digo que T é igual a 10. Swift entende que ele é inteiro. Se eu colocar desta mesma forma, também imprime normalmente. Aqui. Com o nosso slide, vimos isso lá atrás. Isso é uma string, sem eu declarar o tipo como string, a mesma variável declarando o tipo string, e roda de boa, tranquilamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e espero vocês até o segundo módulo do curso de Swift. Um abraço.